e você vai ler comigo. A primeira coisa, e ler com autoridade, amém? Nós estamos no ano da... Glória a Deus, é isso aí, ó. Tem um irmão que falou bem forte aí. Então, nós estamos no ano da colheita. E a primeira pergunta que eu quero fazer, para quem não sabe, vai aprender hoje: quem é a Igreja Vale Capitólio? Esse é quem nós somos. Qualquer outra coisa é conversa fiada. Nós somos isso aqui. E qual é o motivo da existência da Vale Capitólio em Capitólio? Implantar... Nós nos baseamos em João 17, 21, que temos que ser um. Amém? E qual é a nossa visão, o nosso alvo, para onde nós estamos indo como igreja? O que nós queremos ser? Ser? E qual a nossa missão que nós fazemos todo dia para alcançar essa visão? Alcançar? E agora com maturidade, né? Se ela vai diminuindo o volume, pode subir de novo. Quais são os nossos valores? Aquilo que nós acreditamos, que nós nunca vamos abrir mão. Palavra. Amém. Aplauda Jesus, porque Deus nos deu uma identidade. Nós somos uma igreja que tem identidade. Nós sabemos o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo, né? Nós estamos nas estações, com mais alvos da estação. Dia 15 agora vamos ter o evangelismo criativo. Alguns líderes já estão me mandando os evangelismos. Vai ser coisa grande, irmão. Nós vamos fazer um reboliço nessa cidade. Então nós estamos em movimento, amém? Eu já quero então entrar na palavra de Deus. E eu queria, de pé como você está, que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Aí no fundo, vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá, né? Você que não trouxe Bíblia, ou não tem, nós vamos projetar o texto bíblico aqui em cima para você ler junto conosco. Deixa eu abrir aqui. Êxodo, capítulo 17. Os intercessores, obreiros, ministros de louvor, mesa de som, todo mundo que está aqui, interceda e ore por essa palavra, para que todo mundo entenda, aprenda e receba essa palavra, amém? É uma palavra muito séria que eu vou pregar aqui hoje para vocês, muito forte. Então, faça isso. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Êxodo 17, do 8 ao 16. Camilo. Êxodo 17. Êxodo 17, do 8 ao 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refadim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse. Pelejava contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao monte e ficaram lá.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão para orar, lógico, Israel vencia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, uma de um lado e outra de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso em memória, num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de toda a terra durante a eternidade. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. Agora eu queria que você lesse comigo esse versículo 16, junto comigo. 1, 2, 3, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra. Te peço que o Senhor me conduza. Eu não estou aqui para pregar misticismo, não estou aqui para entreter crente. Eu estou aqui para pregar o que o Senhor tem colocado no meu coração, e o Senhor falou muito, tem falado muito comigo nessa palavra. E eu te peço que o Senhor abra os nossos ouvidos em entendimento e nos capacite. Eu repreendo agora toda retaliação e ataque de Amaleque ou de qualquer demônio aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, me dê de presente sua atenção, anote. Se você é da intercessão, se você é de casa de oração, se você é do louvor, se você é líder de célula, se você é crente, anota. Se você também não é crente, anota também, porque demônio não escolhe atacar só crente. O texto que nós lemos, e pode deixar sua Bíblia aberta, o texto que nós lemos conta a história de Moisés, quando ele estava no deserto. Quando Moisés estava no deserto, ele teve que guerrear contra um povo, e esse povo eram os amalequitas, o povo de Amaleque. Fala assim, Amaleque. Fala, Amaleque. Quem era esse povo? Era um povo que eu vou pregar sobre eles hoje. Era um povo maldoso, traiçoeiro, maligno. E o que esse povo fazia? O povo de Israel, quando eles começavam a guerrear, ou melhor, a caminhar, algumas pessoas ficavam cansadas. Nós vamos ler sobre isso aqui. As pessoas ficavam cansadas, então os amalequitas que ficavam escondidos surgiam, pegavam os judeus, o povo de Israel cansado, e matava esse povo. Cortava o pescoço deles e matava esse povo. Então era um povo traiçoeiro que sempre brigava com o povo de Israel. E na passagem que nós lemos, a Bíblia diz que Moisés chega para Josué, que era o chefe do exército, ali, e fala: Josué, vai lá agora e briga com Amaleque, vai guerrear. Escolhe alguns homens de guerra e guerreia com eles. Enquanto isso eu vou subir um monte. E Moisés então sobe o monte com Arão e Hur, os sacerdotes. E o que acontecia? Enquanto Moisés levantava a mão, o povo guerreando lá embaixo, enquanto Moisés, que era o líder, levantava a mão e intercedia e conseguia interceder pelo povo, o povo de Israel ganhava. Mas quando Moisés cansava a mão, porque a mão ficava pesada de ficar assim, a mão de Moisés começava a baixar, a Bíblia diz que os amalequitas começavam a ganhar do povo de Israel. Então Arão e Hur colocaram pedras para segurar as mãos de Moisés, para elas não descer, e Arão e Hur também seguraram as mãos de Moisés, para que elas conseguissem ficar altas. E para assim o povo de Israel, o povo de Deus, ganhar dos amalequitas, aqueles homens malignos. Resumo da história: Israel ganhou, e Deus falou para Moisés escrever que a vontade de Deus era dizimar os amalequitas, acabar com eles de toda a face da terra. E aí no final Deus diz: e a guerra contra esse Amaleque é de geração em geração, ou seja, é uma guerra que não vai acabar. Porque essa é de geração em geração, uma guerra que não acaba. Essa é a história que nós lemos. E Deus esses dias começou a falar muito comigo sobre essa passagem. Eu comecei a entender algumas coisas e eu quero compartilhá-las com você. O nome dessa mensagem, dessa pregação de hoje, ela estará no meu canal do YouTube, é Desmascarando o Espírito de Amaleque. Eu vou estar te ensinando hoje de um demônio que age, cujo nome a gente vai intitular ele de Amaleque,
Esse demônio agiu nos amalequitas, assim como existe um demônio que agiu em Jezabel e ganhou o nome dela, né? Assim também Amaleque é um demônio que atuava num povo, que eram os amalequitas. E esse demônio atua hoje, porque é de geração em geração. E eu vou te ensinar sobre ele. Nós vamos desmascarar ele, nós vamos tirar hoje, fazer igual o Scooby-Doo, nós vamos tirar a máscara para nós ver quem que é, para poder ganhar. Amém? Por isso você deveria notar, anota. E esse texto então ele é muito forte. E a primeira coisa que eu já aprendo com esse texto logo de cara é que uma liderança alinhada, ela define o resultado da batalha, sim ou não? Quando a liderança de Moisés se alinhou com Deus, eles definiu a vitória da batalha. Aquele povo só ganhou de Amaleque por causa da atitude da liderança. Então isso serve para mim, serve para quem é líder de célula, supervisor, líder de ministério. A atitude da liderança fez vencer ou perder para Amaleque. E aí você pode olhar e falar, então tá, pastor, isso aí não é obrigação sua, isso aí não tem nada a ver com isso, isso aqui é líder. E não, porque todos que estão aqui são líderes. Todo mundo aqui é líder. Seja líder de um ministério, seja líder de uma empresa, seja líder de uma família, seja líder da própria vida, sim ou não? Todo mundo aqui lidera alguma coisa. Nem que seja seu hamster. E aqui nós vamos ver que Moisés, Arão, Ur e Josué foram usados para liderar contra esse inimigo. Esse inimigo traiçoeiro, que é Amaleque. E aí, com a sua Bíblia aberta, quando nós lemos o versículo 14 ao 16, preste atenção. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Olha o que vai nos dizer. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso em um rolo, como lembrança. Então é para mim e para você. E permanente, leia em voz alta para Josué: eu apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar ali, chamou de Javé Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor de geração em geração, e o Senhor vai guerrear de geração em geração contra os amalequitas. Olha para mim. É interessante que a Bíblia diz que a nossa guerra contra Amaleque seria de geração em geração. E aí às vezes eu estou falando de um demônio, de um principado, você pode olhar e ficar com medo. E não, porque se você observar o texto realmente diz que é uma guerra de geração em geração, não vai acabar. Mas a Bíblia também diz que Deus iria apagar a recordação de Amaleque de geração em geração também. Amém? Ou seja, eu não posso pregar, irmão, somente sobre os demônios que nós vamos guerrear. Eu não estou aqui para poder exaltar capeta. Pelo contrário, eu estou aqui principalmente para pregar sobre o poder de Deus que destrona todo demônio. Amém? Porque da mesma forma que a Bíblia diz que o Amaleque vai guerrear contra a gente por geração, a Bíblia também diz que Deus vai destruir Amaleque de geração em geração. Sabe, irmãos, Deus nos chama para vencer os demônios das regiões celestiais. Crente, Deus te chamou, cristão, Deus te chamou para vencer os demônios. Olha o que a Bíblia nos diz. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, como sempre, né? 50 textos bíblicos. Vamos ler mais Bíblia hoje. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a sua guerra não é contra pessoas, é contra demônios. Olha o que a Bíblia também diz em 1 João 4,4. O mundo espiritual é real. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele, o Espírito Santo, que está em você, do que aqueles que estão no mundo. Alguém deu um glória lá atrás, obrigado. Deus está falando que nós temos guerra e vamos guerrear todo dia contra os demônios, mas maior é o Espírito que está em mim e em você do que qualquer outro demônio que existe aí fora. Amém?
Então eu não estou aqui para exaltar demônio, eu estou aqui para desmascarar ele e te mostrar como é que vence. E existe uma arma que destrói as ações do diabo na sua vida. E qual é a primeira arma que destrói Amaleque, capeta, Exu, sei lá o que? Qual é uma arma que destrói qualquer demônio da sua vida? Essa arma se chama pureza. Fala assim, ó, pureza. Presta atenção, pureza. Pureza é uma arma que destrói qualquer demônio. Tem pessoas que têm santidade, mas não têm pureza. Tem pessoa que tem santidade do lado de fora, mas ainda mantém coisa ruim do lado de dentro. Tem pessoa que do lado de fora ela põe a roupa de crente, ela faz o cabelo de crente, mas dentro dela ela tem santidade, mas ela não tem pureza, porque dentro dela não tem pureza. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu aprendi isso uma vez com o Espírito Santo. Santidade você busca, mas pureza é o Espírito Santo que vai gerar em você. Porque não vem do homem, porque não vem de nós, porque a Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Existe uma santidade que nós podemos buscar ser santo. A Bíblia não manda a gente ser santo como Ele é santo, então nós temos que buscar santidade. Mas pureza nós não conseguimos sozinho, nós temos que orar e pedir Deus graça, misericórdia, porque o homem é mau. Entende isso? Então, tem muita gente que esconde a falta de pureza na santidade, ou na falsa santidade ou religiosidade. Por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude, porque pureza vence demônios. Sabe, será que tem coisas dentro de você que você luta muito contra? Às vezes você não faz, mas pensa naquilo 24 horas. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque Deus chamou para ter paz. Pastor, às vezes eu não bebo, mas eu penso em cachaça 24 horas. Ou seja, está buscando santidade, já está bom, mas está na hora de você começar a buscar pureza. Porque às vezes você não faz, mas você fica pensando, e isso tira sua paz. Entende? Essa pessoa, ela não assiste pornografia, mas ela pensa em pornografia 24 horas. Ela precisa pedir o Espírito Santo para ajudar ela a ter pureza. E eu te pergunto, será que você tem tido falta de pureza em alguma área? Porque dentro de você sabe. Às vezes, por exemplo, você não fofoca, mas quando alguém faz uma coisa perto de você na igreja, você já quer condenar aquela pessoa. Dentro de você julga ela, não acontece? Ou seja, você tem santidade, mas será que tem pureza? Você não fala mal, mas dentro de você julga. Isso é falta de pureza. Muitos de nós toleramos demônios nos oprimindo. Escute isso, tem muito crente que tolera demônio na vida dele, porque o demônio fica lá oprimindo ele tolera. Mas eu vou te dar uma arma básica aqui. Escute isso. Mamon, o demônio Mamon não pode resistir ao poder da generosidade. Quer vencer Mamon? Pratica generosidade. Aí ele fica louco. Mamon não pode resistir ao poder da generosidade. Jezabel não pode resistir ao poder do relacionamento. Leviatã, que é o demônio da soberba, não vai resistir ao poder da humildade. Beelzebul, que é o pai das moscas, da sujeira, não resiste ao poder da pureza. E Satanás não resiste à autoridade de Cristo. Amém? Então existem algumas práticas que, se você tiver, os demônios batem fora. É só praticar atos de justiça e aquele demônio sai. E outro dia eu posso pregar sobre esses outros aqui, os outros demônios. Outros demônios. Mas hoje eu quero falar de som. Mas voltando para cá, tem crente que acha que está sempre devendo algo para o diabo, irmão. Tem crente que acha que está sempre devendo algo para o diabo. A pessoa busca santidade, mas ela acha que tem que fazer rito, ela se martiriza, ela até se bate, ela anda de joelho no chão, ela pisa ajoelha em cima de milho, faz um monte de coisa, porque ela acha que está sempre devendo alguma coisa para o diabo. Mas escute uma coisa, a Bíblia diz que a sua dívida já foi paga na cruz. Se você se arrepender, já era. Mas tem que arrepender, e arrependimento é parar de fazer e mudar de vida. A Bíblia diz que foi rasgado todo escrito de dívida que o diabo tinha contra você quando você se converteu a Deus e se arrependeu e parou de praticar o pecado.
Então é tempo da gente buscar pureza, ter paz dentro da gente. Porque às vezes nós temos paz de fora, mas não temos paz dentro de nós, porque nos falta pureza. E não existe demônio que resista à pureza. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 36:12. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 36:12. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque e a Elifaz. E são esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Quando você vai estudar sobre Amaleque, a primeira coisa, se você for ver todos os textos que falam de Amaleque na Bíblia, para explicar como esse demônio agia nesse homem, nesse povo, quando você vai estudar sobre Amaleque, ele era um neto de Esaú. E quem que é Esaú? É o cara que troca a primogenitura. Esaú é o cara que trocou Deus por uma coisa momentânea. É um cara que sempre caminhou no princípio de desonra a Deus. É um cara que casou com mulher que não era judia para poder irritar os pais dele. Era um cara que negava Deus. Então Amaleque já nasce desse lar. E quem era Amaleque? Quem que foi esse povo? Quem que foi esse povo, os descendentes de Amaleque? Amaleque era neto de Esaú. E ele simboliza inimigos espirituais covardes que atacam os fracos e os cansados. Amaleque era um cara, os descendentes dele eram um cara covarde, um povo covarde que atacava os fracos e os cansados. E esse espírito que age no princípio de Amaleque, ele também ataca os fracos e os cansados. Olha o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 25, do 17 ao 19. Deuteronômio 25, do 17 ao 19, é Deus falando para Moisés falar para o povo. Você está comigo? Está entendendo? Estamos construindo algo aqui ainda. Orar para Deus parar o tempo, irmão. Eu estou na página 3, falta 15. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Lembra-te, olha o que Deus está falando, presta atenção. Olha o que Deus está falando. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando você saiu do Egito. Como Amaleque veio ao teu encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após você, quando estavam cansados e afadigados, e não temeu a Deus. Portanto, quando o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuir, você vai apagar Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças do que Amaleque fez com você. Preste atenção nisso. Olha o que Deus está falando. Os amalequitas, eles ficavam escondidos na areia, nas dunas do deserto. E aí o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, e algumas pessoas começaram a murmurar, a reclamar e ficar cansada. E essas pessoas iam ficando para trás do exército, iam ficando isoladas, porque elas iam distanciando o povo, porque elas iam cansando, iam reclamando, murmurando, iam ficando para trás. Elas iam distanciando. E aí Amaleque vinha com uma faquinha, saía do meio da areia, pegava essa pessoa e matava. Olha como esses homens agiam. E aí é interessante que aqueles que ficavam murmurando iam ficando para trás, cansavam, porque murmurava, cansava e ia ficando para trás. Irmão, gente que não concorda com nada sempre se isola. Se tem gente que é presa fácil do Amaleque, é gente que reclama de tudo. Eu não estou falando só de igreja não, reclama de tudo da vida. Sabe, a pessoa vai cansando e murmurando, vai cansando e murmurando, vai ficando para trás. Sabe, a pessoa vai cansando e murmurando, porque gente que fica cansada e murmura, fica para trás. Essa pessoa não fica na linha de frente, ela sempre fica atrás. Porque quem está na linha de frente, irmão, não cai. Quem está na linha de frente guerreando, Amaleque não pega. Amaleque pega quem fica para trás. Quem fica na frente, Amaleque não consegue pegar. Quem está na linha de frente na guerra, Amaleque não pega. Irmão, quem está na linha de frente toma murro também. Toma ou não toma? Quem está na frente comigo sabe o que eu estou falando. Quem serve, lidera célula, lidera ministério, toma umas pancadas ou não toma? Mas nós também dá pancada, sim ou não? Nós toma soco, cai, dá pancada também.
E nós briga, irmão. Nós apanha, nós toma uns murros, nós dá uma no queixo do capeta. Tem dia que nós apanha, faz igual o Rock Balboa. 1, 2, nós fica caído. E aí quando dá 9, nós levanta de novo e vai pra cima. Amaleque só pega quem fica pra trás. Mas quem tá na linha de frente apanha também. Mas também bate. Os que ficam pra trás só apanham. Então Amaleque, ele pegava quem ficava na retaguarda. Eles eram cruéis, feiticeiros, idólatras. Eles não seguiam as regras. Eles pegavam pessoas cansadas que se isolavam do grupo. Irmão, por mais difícil que seja andar em grupo, não deixe de andar em grupo. Senão você vira presa fácil do tal do Amaleque. Andar em grupo é difícil, mas andar fora do grupo é destruidor. Eu vou repetir isso, que isso aqui é muito forte. Os amalequitas pegavam, sabe quem? Quem se afastava do grupo. Irmão, por mais difícil que seja andar em grupo, não deixe de andar em grupo. Andar em grupo é difícil, mas andar fora do grupo é destruidor. É destruidor. E eu sei que andar com gente é difícil. Irmão, quem gosta de crente é só Jesus. Eu estava ontem conversando com o irmão e ele falou comigo, não é possível, até fulano, até eles não gostam de nós, da Vale. Eu falei, irmão, tem dia que nem o povo da Vale gosta do povo da Vale. Então não é fácil lidar com gente não, irmão. Gente é difícil, mas andar sozinho é pior. Está entendendo isso? Escute isso, equipes de intercessão, equipe de casa de oração, equipe de louvor. Equipe que não se encontra enfraquece. Aprenda a se esforçar pela unidade, não pelo isolamento. Quando eu vejo alguém que está se distanciando do grupo da igreja, é mais fácil do diabo pegar. Deus diz para não esquecer nunca Amaleque. A Bíblia diz, nunca se esqueça de Amaleque. Fala assim, ó, nunca eu posso me esquecer de Amaleque. Vou repetir, sabe quem era Amaleque? Gente que atacava por trás e gente que atacava quem estava fraco, sim ou não? Escute isso. Nunca se esqueça de Amaleque. Nunca se esqueça de gente que te ataca quando você está fraco. Gente que espera você errar, fraquejar, para se aproveitar e te atacar pelas costas. Infelizmente, irmão, como diz a Bíblia, não se esqueça de gente assim. Você pode perdoar, deve perdoar, mas esquecer não. Porque se você der brecha, a pessoa faz de novo. Fuge de gente assim, porque ela pode estar sob domínio de Amaleque. Deus disse, é forte? É, mas é verdade. Não se esqueça de Amaleque, quem te atacou nas costas quando estava cansado. É forte isso, mas tem que perdoar, tem que amar. Mas não quer dizer que você fica andando junto. Irmãos, os amalequitas, eles caminhavam debaixo de demônios que atacam ainda hoje. É um principado chamado Amaleque. E como que esse espírito age? Primeiro eu te expliquei sobre o Amaleque. Como que esse espírito age? Quais são as consequências desse espírito quando ele começa a entrar no meio do povo? Anota aí. O que esse demônio faz quando ele começa a entrar no meio do povo e influenciar o povo de Deus? O que ele faz? Qual é as evidências que ele está agindo? Primeiro, murmuração. Segundo, divisão, rachadura no meio do grupo. Outra coisa, povo que se revolta contra a sua liderança. É tudo a ação que você pode saber que Amaleque está agindo. 1 Samuel capítulo 30. Eu não vou ler o texto todo, mas deu um tchunai aí, ó, Amaleque, ó. Ó o Amaleque aí, ó, sai Amaleque. Ah, viu? Viu como é que tentou sair? Você viu? Tira esse Amaleque daí, irmão, que esse trem aconteceu aí. O que aconteceu aí? Bugou tudo? Hã? Versículo 6. 1 Samuel 36. Olha para mim. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas você vai ler na sua casa. Leia 1 Samuel capítulo 30. O que aconteceu? Davi vai para uma guerra. Eles mandam ele embora. Os filisteus mandam ele embora. Ele volta.
E ele morava num lugar que chamava Ziclag. E esse lugar chamado Ziclag, quando ele chega com o exército dele, o que os amalequitas fizeram? Os amalequitas esperaram os guerreiros saírem, foram lá, raptaram as crianças, raptaram as mulheres, raptaram o dinheiro e puseram fogo na cidade. Esse é o texto. Quando Davi chega, né, ele faz isso. Quando Davi chega, o que o texto vai dizer? Que o povo se revolta com Davi. Mas antes de falar sobre essa revolta com Davi, olha que interessante. Quando foi que Amaleque foi lá atacar? Foi quando os guerreiros estavam lá, gente? Foi quando os guerreiros estavam lá, gente? Esperou os guerreiros saírem, não esperou? Toda vez que eles atacam, é covarde. Presta atenção. Eles só atacaram quando os guerreiros não estavam lá. Esse espírito espera os guerreiros da oração sair para poder atacar. Quando os guerreiros da oração saem, aqueles que poupam o joelho no chão e oram, intercede, clama, sai do lugar, desanima, desiste, aí ele aproveita e entra. Quando a célula para de orar, ele entra. Quando a igreja para de orar, ele entra. Quando o ministério de louvor para de orar, ele entra. Ele espera os guerreiros da oração sair para ele poder entrar. Quando você para de orar lá na sua casa com seu filho, com sua mulher, com seu marido, quando você para de ter tempo de oração, de jejum dentro da sua casa com sua família, ele pega e entra lá na sua casa. Mas aí o texto vai dizer que quando eles chegam, aí o Davi volta, eles já fugiram com o povo, dinheiro, pôs fogo na cidade. A Bíblia diz lá no capítulo 30 que o povo fica muito angustiado. O povo fica muito angustiado. A Bíblia vai dizer, você pode ler nos versículos anteriores a esse versículo 6, que o povo vai chorar, e a Bíblia fala que o povo chora até não ter mais forças. Ó, tirando a força. Tá vendo? Tirando a força. O povo chorou até não ter mais força. E quando o povo parou de chorar, eles começaram a querer matar o líder. Apedrejado. Eles começaram a querer matar Davi. Olha lá. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o povo estava em amargura. Então olha como esse espírito age. Eles se revoltaram contra a liderança, querendo apedrejar o líder. E a Bíblia diz que Davi não vai se amuar com Amaleque. Sabe o que Davi faz? Davi consulta o Senhor. Davi vai consultar Deus para tomar uma atitude. É aí que o demônio perde. Quando o demônio traz briga no meio do povo e o povo não toma atitude, eles vão orar para resolver os problemas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7 e 8. Então disse Davi a Abiatar, sacerdote. Presta atenção nesse texto, irmão. Olha a revelação na palavra. Está tudo na palavra que eu estou pregando para você. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me, peço, a estola sacerdotal, a roupa de sacerdote. E Abiatar trouxe a estola a Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: eu vou perseguir esse bando aí dos amalequitas? Eu vou alcançar esse bando? E respondeu-lhe o Senhor: pode perseguir, porque de fato você vai alcançar esse povo e vai libertar a sua família. E aí, irmão, eu quero te fazer uma pergunta: aonde Davi buscou força para vencer os amalequitas? Aonde Davi buscou força para vencer o amalequita, irmãos? Deus. Foi na estola sacerdotal. E Moisés? Foi em Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés, a Bíblia diz que Davi, quando foi buscar força em Deus, ele foi buscar a estola sacerdotal, sacerdote, líder. E Moisés, quando foi subir o monte para orar, para vencer Amaleque, ele levantou o cajado. Duas coisas que eu aprendo aqui: quem traz autoridade para você contra Amaleque é o Senhor, porque eles buscaram o Senhor para vencer Amaleque. É a adoração ao Senhor que vai fazer você vencer Amaleque. Adoração, intercessão e proclamação caminham juntos para vencer a batalha contra Amaleque. Fala assim: adoração, intercessão e proclamação. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas é isso que vence Amaleque. Tem outras coisas, eu estou assim, explicando para você entender. E aí você vai perceber que quem definiu o curso da batalha, lembra lá de Moisés? O que fazia Josué ganhar a guerra? Era o Josué? Era Moisés, enquanto ele Você vai perceber que quem definiu o curso da batalha não era quem estava guerreando, mas era quem estava orando.
Porque quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Quando ele erguia a mão, o povo vencia. E sabe como que Moisés conseguiu ficar no lugar que Deus mandou ele ficar, com a mão erguida orando? Líder, cajado, estola sacerdotal, liderança, pastoreio. Sabe quando que Moisés conseguiu cumprir o chamado dele de orar? Quando ele teve pessoas para segurar o braço dele, para ajudar e não para atrapalhar. Não para trazer mais um problema, mas para trazer mais uma solução. Saiu do lugar de influência de Amaleque e começou a ajudar o líder a vencer aquele espírito. Ele só venceu por isso. Sabe o que Deus está procurando? Eu não estou falando só de pastor, não. Eu estou falando de uma esposa que ajuda o marido que ajuda uma esposa, um funcionário que ajuda um patrão, um membro de célula que ajuda o líder de célula, a célula que ajuda o supervisor, a igreja que ajuda o seu pastor. Deus procura homens que carregam os braços cansados dos seus líderes. Sabe, irmão, tudo aqui tinha a ver com liderança. Estava ligado ao sacerdote, cajado, estola sacerdotal. Você está entendendo? Você está entendendo essa pregação, irmão? É muito forte o que eu estou pregando aqui hoje. Eu sinto que está propício, graças a Deus, não está pesado. Há um ambiente de Deus aqui para vencermos esse demônio, amém? Agora preste atenção no que eu vou falar. A estrutura do espírito de Amaleque, ela se alimenta de quê? Esse demônio, ele vem, ele vai tentar ficar no lugar, ele vai dominar. E qual é a estrutura? Qual é a estrutura desse espírito? Esse espírito se alimenta de quê? Pastor, como que eu sei que esse espírito pode estar se alimentando da minha vida, da minha igreja, da minha célula, do meu ministério, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento? Como? Meu trabalho. Ele se alimenta de quê? Vamos lá. Só você ler o texto. Lembra que o texto falava que quando Amaleque chegava, algumas coisas aconteciam? O que acontecia quando ele chegava? Ele disse que ele se alimenta. Vamos aprender. Primeiro, de amargura. Segundo, de cansaço. Terceiro, de angústia. Ele se alimenta de cansaço, de amargura, de angústia. Outra coisa que esse espírito se alimenta, de conflito interno. Outra coisa que esse espírito se alimenta, e esse aqui ele gosta, esse aqui ele enche a boca para comer. É igual eu comendo panqueca lá em Formiga, é igual eu comendo as tilápias recheadas de Capitólio. Esse aqui ele enche a boca para comer. Ele se alimenta de murmuração e divisão no meio do povo. E a estratégia dessa estrutura, ela se une a inimigos. E ela ataca sempre pelas costas. Amaleque também se juntava a outros inimigos. Amaleque, irmão, era covarde. Ele atacava pelas costas e não pela frente. Escute o que eu vou te falar. O povo de Amaleque não eram guerreiros. Por isso que eles ficavam escondidos, eles eram traidores. Eles ficavam escondidos. Eles não eram guerreiros, eles eram traidores, eles eram covardes. Eles esperavam a pessoa cansar para dar o bote. E aí eu quero te perguntar, será que você tem sido um guerreiro ou um traidor? Será que você espera o líder cansar? Será que você espera alguém no seu serviço cansar? Alguém que tem um cargo que você quer lá no seu trabalho cansar e você ataca a pessoa pelas costas? Ou às vezes um irmão da igreja, ou às vezes alguém da cidade. Deixa eu te ensinar uma forma que esse espírito age e ele consegue agir, você não percebe. Quando você fala o seguinte: a liderança mandou fazer desse jeito aqui, eu não concordo muito não, mas vamos fazer desse jeito aqui, já que falou. Aqui, esse aqui não é o caminho que eu acho que tem que ser não, mas vamos fazer desse jeito aqui, né? Eles fizeram aqui lá, fez errado, mas vamos fazer sim, ele mandou fazer. Relaxa. Isso é traição escondida, traição velada. Tomou aquela atitude lá, fez daquele jeito lá, aí não tem jeito, não vai fazer nada, porque ela tá fazendo daquele jeito. Mas tá bom, vamos fazer o que nós vai fazer. E eu não tô falando só de igreja, irmão, tô falando de tudo. Se é para serviço, para dentro de casa, qualquer coisa. Amaleque, irmão, ele atacava os cansados. Escute o que eu vou te falar. Amaleque atacava os cansados. Por isso que descanso é tão importante. E Deus trata como mandamento a gente descansar.
Escuta o que eu vou falar. Homens cansados negociam valores. Homens cansados negociam valores. Tem uma frase que eu falava muito quando eu mudei para Capitólio, que só tem poder para te parar aquilo que te move. Lembra quando eu falava isso? Escute o que eu vou falar. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se o que te move é dinheiro, se o dinheiro acaba, você para. Se o que te move é família, se não tem família, você para. Se o que te move é status, se você perde a fama, você para. Porque só tem poder para te parar aquilo que te move. Mas se é o Espírito Santo que te move, se é servir a Deus que te move, você vai ser alguém que nunca para. Pode até chegar alguns momentos que você vai querer parar, mas você vai se fortalecer e vai voltar a cumprir o chamado de novo. Mas deixa eu que eu vou te falar. Homens cansados negociam valores. A pessoa fica cansada, e quanto mais cansado você fica, você negocia valores. Você negocia valores. E aí, olha, presta atenção em mim, olhem para mim, por favor. Esse demônio, ele é tão sujo que ele te faz pensar, porque aí você se cansa. Porque esse demônio, ele pega a gente cansado, aí você fica cansado. E esse demônio é tão sujo que ele te faz pensar que o que te cansa é sempre servir a Deus e na igreja. Toda vez que um crente fica cansado, ele nunca pode pensar que o problema é ele não estar orando, é ele não estar jejuando, é ele não ler Bíblia, é ele com algum demônio atacando a casa dele, é problema familiar, é problema financeiro. O problema é que ele pensa sempre que o que faz ele ficar cansado é servir na igreja. Esse demônio age do mesmo jeito. A pessoa acha que sempre o problema do cansaço dela tem algo envolvido com servir dentro da igreja. De tão sujo que esse demônio age. Mas na verdade, irmão, é muitas outras coisas da vida comum que faz você se cansar. Sabe o que te faz cansar? Aquilo que você faz e Deus não aprovou você fazer. Sabe o que te faz cansar? Aquilo que Deus não aprova, mas você insiste em investir naquilo. Sabe por quê? Porque no cansaço, irmão, você vai abrindo guarda. Os amalequitas pegavam os cansados porque eles abriam guarda. Você vai deixando todo mundo ir. Olha que interessante, o povo cansava, ia ficando para trás e deixava o povo avançar. Sabe, pessoa cansada, ela abre guarda. Ela vai deixando todo mundo ir, fazer, ajudar, e ela vai ficando para trás, se isolando. Ela vê gente que converteu há 10 anos depois dela, romper, e ela lá para trás. Porque ela vai ficando cansada. Às vezes você pensa que está doente, mas você só está cansado. Existe uma doença desse século que se chama burnout. Burnout, né? Como é que chama? Alguém sabe o nome aí? Burnout. Bernardo. Essa doença aí, irmão. Isso aí é coisa só. É doença aí. É uma doença aí. Depois você pesquisa aí. Burnout. Limes and the flies. Limes. Você pesquisa aí. É a doença do século. Está todo mundo cansado. E sabe por que está todo mundo cansado? Eu estava conversando esses dias com um irmão aqui, que a pessoa não descansa. Porque o mundo de hoje, isso não é doença da igreja, é isso que dá raiva. Não, o problema é a igreja que está me cansando. Não é. A igreja é quem te ajuda. Eu faço tudo pela igreja, a igreja também faz tudo por você. Não pode deixar o saco. O mundo de hoje quer sempre que você produza, não é assim? Não tenho nada contra, mas qualquer coach que você ouvir vai te mandar produzir, sim ou não? Então o mundo te manda produzir. Então é o mundo que te cansa. E você não descansa. E aí esse dia para trás uma pessoa falando: a homem que joga videogame não é homem. Por que não é? O que tem a ver? Se tem gente que descansa pescando e outro descansa vendo filme, tem outros que descansam jogando videogame. Eu estou lutando aqui agora, vou levantar uma causa. Eu vou entrar pro PSOL e vou levantar uma causa ativista protegendo os jogadores de videogame. Cadê? Tem alguém que joga videogame? Tem coragem de levantar a mão? Só os adolescentes. Eu sei que tem uns adultos aí que jogam de mim. Eu jogo, irmão, eu gosto. É minha forma de me desestressar. Isso não me faz menos homem. Se eu pago minhas contas em dia, se eu assumo minha esposa, e se eu cumpro minhas obrigações, se eu tenho vida de oração. Você pode ir todo dia lá em casa. Você vai ver eu lendo Bíblia, orando, jejuando e resolvendo sair da igreja. Eu nunca deixo nada para fazer. Cumpro minhas missões de homem, arrumo casa, ajudo minha esposa, dou tempo para ela, chamequinho, romance.
Mas tem um momento do dia que eu tiro para me descansar. E cada um descansa de um jeito. Descansar não é pecado, é mandamento. Deixa eu te falar uma coisa. Cansaço não é sinônimo de parar. Fala comigo assim, ó. Cansaço não é sinônimo de parar. É sinônimo de descansar. Então, se você está cansado, você não vai parar de servir Deus. Você não vai largar Deus, de servir a obra, desistir do serviço. Se você está cansado, tudo que você precisa então é descansar. Cada um descansa de um jeito. Tem irmão que gosta de descansar pescando. Tem algum irmão que gosta de pescar aí? Achei alguns. Tem irmão que gosta de descansar, irmão, indo pra roça. Tem alguém que gosta de ir pra roça? Fica na roça, fica lá no meio dos passarinhos, cantando, os bichinhos piando. Não tem assim, cuidar de porquinho? Não tem? Eu, na última vez que eu fui pra roça, eu já peguei, eu só me dei bem com as ovelhas, que eu já peguei um cajado assim e fui guiando elas. Tem irmão. Hoje em dia tem uns irmãos que gostam de descansar, subir montanha. Cadê os irmãos que gostam de dormir no meio da montanha, o ventania? Tem alguns? Tem uns. Esse dia para trás, o Rafael, o Wagner, falou comigo, pastor, nós subimos o Morro de Chapéu e dormiu lá. Ventania, um dia nós vamos levar vocês. Eu falei, não precisa me levar. Eu não gosto. Eu prefiro ficar debaixo das cobertas assistindo série com a minha neguinha. Quem não sabe que a minha neguinha é minha esposa, pastor Larissa, que ela está aqui hoje no culto. Aí eu posso falar, tá lá dentro. Eu mandei essa pregação para a pastora Edinaura e ela falou para mim assim, ó, eu já li a pregação, viu? Não fala bobagem lá não, porque hoje eu vou estar na igreja da criança. Então eu gosto, sábado à noite eu não quero ir pro mato tomar vento. Eu quero ficar lá em casa assistir filme. E comer lanche. Cada um descansa do seu jeito. Desde que não seja pecado, você precisa descansar. Quem entendeu isso? Tem gente que descansa saindo. Eu não sei como é que você dá conta. Porque se eu saio para descansar, eu volto mais cansado. Tem gente que descansa viajando. Eu viajo e volto mais cansado que eu vou sair de lá. Cada um descansa de um jeito, irmão, e tá tudo bem, desde que não seja pecado. Deixa eu te falar uma coisa, os demônios, esse Amaleque, ele gosta de pegar a gente cansada. E como que você vence seu cansaço? Não é parando de fazer as coisas de Deus, é descansando. Tira um dia para você. Tem uns dias aí, irmão, o dia maior do meu descanso, pra gente sair desse tópico. O dia maior do meu descanso, sabe quando que é? Quando a pastora Larissa vai pra Formiga. Quando a pastora Larissa vai pra Formiga atender com sobrancelha, que ela é design de sobrancelha, ela vai pra Formiga uma vez por mês. Irmão, é o céu. É o céu. Nesse dia é o dia, eu tô agora anotando as calorias que eu como. Eu tô com um aplicativo que eu anoto tudo que eu como. E eu comprei uma balancinha. Então eu peço tudo que eu como e tô comendo certinho. 180 gramas de proteína, 2.000 de caloria. Eu tô comendo certinho. Meu professor vai me dar um prêmio por causa do tanto que eu tô certinho. Mas no dia que a pastora Larissa vai pra Formiga, é o dia de eu meter o louco. Eu vou treinar, saio da academia, vou lá no BH e já compro chocomil do BH, pipoca, já peço um lanche. Quem não pode ensinar vai querer que compre quando ela estiver aqui. Eu falo quando tem dinheiro. E aí, irmão, é meu dia. Irmão nenhum me acha. É eu e o Duque deitado abraçado na cama. De tarde é filme e videogame. Ó o céu, ó. Vou até arrumar a casa para ela. Volta para casa, a casa está limpa. Porque é o dia do meu descanso. Então, descanse. Deus quer que você descanse, amém? Mas não precisa descansar em dia de culto, não. Ah, não, vou descansar domingo de noite. Descansa sábado de noite. Domingo vem pro culto. Aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente caminhar nisso aqui. Você é alguém que relaxa? Então nós precisamos, irmãos, olhar. E agora eu quero avançar um pouco. Esse amalequita, ele pega a gente cansada, sim ou não? E nós, como igreja Vale, nós precisamos olhar o nosso arraial, passar o nosso arraial igreja em revista.
E ver quem na nossa igreja está parado, cansado, e ajudar esses irmãos a reerguer. Se você está aqui hoje, você é um crente da Vale, está forte, passa o olho na nossa igreja e vê irmãos que estão cansados, não vão nas coisas, estão parando de ir nas coisas, e vá atrás desse irmão, chama ele, traz ele para perto, ajuda esse irmão. Por isso que eu amo ministérios da nossa igreja, como o ministério do anjo, o ministério da célula. Preste atenção no que eu vou falar. 1 aos Coríntios, capítulo 11, eu estou trazendo fundamento para a igreja hoje. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. Aqui Paulo está falando da ceia. Mas olha o que Paulo vai dizer. Versículo 29. Ele está falando da ceia. E ceia também fala de comunhão. E ele diz o seguinte: pois quem come e bebe sem o que? Discernir o corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo, que é a igreja, come e bebe para próprio juízo. Eis a razão, porque há muitos entre vocês na igreja que são fracos e doentes, e não poucos que dormem. Presta atenção nesse texto. Se você toma ceia, vem para um culto de ceia, toma sua ceia, mas você não olha para o lado e vê os irmãos da igreja que está cansado, desanimado, está dormindo, está morrendo, e você não se compadece e quer ajudar, você toma ceia para juízo, você não discerniu o corpo. Tomar ceia para juízo não é só tomar ceia em pecado, é tomar ceia sem discernir o corpo. Sem olhar para o lado e ver que tem crente na igreja que está fraco, e que você deveria ajudar esse crente, você não ajuda, porque você tem que cuidar da sua própria vida. Você tem muita coisa para fazer, e todo mundo tem muita coisa para fazer, todos, mas tem alguns que tiram tempo para poder fazer o que é de Deus e ajudar o próximo. Irmão, proteger os vulneráveis. Presta atenção, vamos fazer um teatrinho. Vem cá, Miguelzinho, vamos fazer um teatrinho. Miguelzinho, Miguelzinho, não é Samuelzinho não. Miguel, vem Miguelzinho. Não manda seu irmão não, hein? Fica aqui, tá pegando aqui o vídeo aqui na filmagem. Nós somos do teatro. Fica assim. Olha como é que é o negócio. Agora vem, fica aqui, filhinho. Eu sou a Malequita, irmão. Pode ficar aqui por enquanto. Eu sou a Malequita, fica lá na frente. Olha aqui a caixa. Vai lá, filhinho. Eu sou a Malequita. O Miguel tá cansado. Miguel tá cansado. Olha o que a igreja que não tá nem aí para ninguém faz. Fica lá na frente. Ah não, Miguel cansou, é Deus limpando a igreja. Deixa esse cara vazar fora da vale. Só dá problema. O que a Malequita faz? Vem furtivo, ó. Chato. Mas Deus chamou a igreja, sabe para quê? Para cada um ajudar o outro na retaguarda. Vem, Samuelzinho, por favor, filhinho. Fica atrás dele aqui, de frente, de costa para ele. De costa para ele. Aí, literalmente, se um irmão protege o outro irmão, o Amalequita não consegue pegar, porque eles é medroso. Eles não têm coragem de guerrear com ninguém, é só ataque quem tá cansado e perdido. Na hora que ele vê os irmãos literalmente juntos, ele desiste, fala: esse aqui não dá pra pegar não, esse aqui não é presa fácil. Pode sentar, obrigado. Você entendeu isso, irmão? Tomar ceia e deixar o seu irmão que está morrendo do seu lado, você está tomando a ceia para juízo. Proteger os vulneráveis é obrigação de todo crente. E aí eu quero te ensinar agora, para a gente caminhar para o final, qual é a ação e a aplicação prática que você pode fazer hoje para vencer Amaleque. Porque se você é alguém que está sofrendo Amaleque aí, hoje você descobriu que Amaleque está te atacando, porque eu sei que ele está atacando a igreja. E aí, como eu disse, ele junta com outros demônios para encher o saco. Mas vamos ver, qual a ação prática você pode praticar contra esse espírito para vencer Amaleque? Primeiro, fortalecer os cansados. A primeira ação prática para vencer Amaleque é fortalecer os cansados. A segunda coisa é vigiar a retaguarda. Vigia suas costas. Outra coisa, manter a unidade. Porque quando você tem unidade, você tem grupo. Amaleque não vem. Outra coisa, discernimento espiritual. Discernir quando esse espírito está agindo. Outra coisa que é uma ação que ataca e destrói Amaleque: acabar com a murmuração.
Porque quem murmura fica para trás. Eu nunca vi alguém que é chato, que fica murmurando com tudo, fica na frente. Outra coisa que acaba com Amaleque: imaturidade. Vencer a imaturidade. A igreja ser madura, isso aí vence Amaleque. Outra coisa que também destrói Amaleque, que faz o poder dele cair: restaurar a intimidade e a autoridade no espírito. Escute isso, eu vou repetir isso, é muito forte. Restaurar a intimidade com Deus e a autoridade no espírito. E lutar contra Amaleque, literalmente lutar contra ele. Escute o que eu vou te falar: o objetivo do diabo é cansar você do ministério, para que você pare, desanime, não flua no mesmo nível de unção que Deus quer que você flua. Isso acontece muito com líder, com pastores. Ele quer que você fique cansado e você não vai conseguir fluir na unção que você tinha, que Deus quer que você flua. Então nós precisamos de adoradores, proclamadores e intercessores. Por que eu falo adorador, proclamador e intercessor? É os ministérios, preste atenção. Josué está guerreando, ele é o ataque, ele é proclamador. Moisés é o que ergue as mãos para orar, ele é o intercessor. Perdão, ele é o adorador. E o intercessor é os que seguraram os braços dele. Então quando esses três ministérios, essas três funções se unem na igreja, ela começa a vencer Amaleque. Então nós precisamos de adoradores, proclamadores e intercessores. Homens que estão com as mãos erguidas adorando ao Senhor, homens de oração, mulheres de oração, amém? Sabe, Deus está procurando adorador, irmão. E adorador não é só quem é músico, porque todo músico que não é um intercessor, ele é só um artista. E todo intercessor que não é adorador, ele é místico, ele vê demônio em tudo. Todo cara, sabe, às vezes eu vou chamar gente famosa e pesquiso para chamar para vir cá, que eu sei que vocês vão ficar felizes. E aí eu chego e olho e falo: vem pregar aqui. Uma noite é 20 mil, uma noite é 12 mil, 2 noites é 20 mil. Eu falo: não chama. E muita gente gosta de ouvir e cantar as músicas. Eu não vou cobrar por uma noite de intimidade, porque quem cobra por uma noite de prazer é prostituta. E essa igreja aqui não é prostituta não, ela é noiva de Jesus. Então se tiver que vir pregar aqui só pastor Felipe, que não cobre, eu, pastor Edinaura, todo evento que nós tiver vai ser. Se eu tiver que pegar 20 mil, eu vou usar para poder melhorar a igreja da criança. Quem cobra por uma noite de intimidade é prostituta. Não pago. Deus está procurando adorador de verdade, que na maioria das vezes não são os que estão nos holofotes, são os que estão no quarto, nos holofotes dos céus. Esses, Deus gosta desses, irmão. Sabe, então nós precisamos de adoradores. Nós precisamos de homens e mulheres de oração. Todo mundo fala das irmãs do coque. Sabe as irmãs do coque que só de te olhar revela a sua vida? Mas eu falei ontem com os homens, nós estamos precisando, sabe de quê? De homens do coque, uns homens de oração também. Não um homem que faz coque, mas uns homens de oração. Deixa eu te falar uma coisa, igreja Batista Vale, estou falando como um profeta. Reuniões de oração precisam voltar para a igreja. Eu vou repetir, reuniões de oração precisam voltar para essa igreja. Para de esperar de mim. Eu saberei que amadurecemos mais nessa igreja quando os grupos da nossa igreja, quando os ministérios dessa igreja se juntar mais para orar do que para fazer qualquer outra coisa, do que para fazer reunião, do que para fazer ensaio, do que para fazer não sei o que. Irmão, quando nós juntarmos mais para orar do que para fazer qualquer outra coisa nessa igreja, sem ter que esperar o pastor Rafael levantar a igreja inteira para fazer, que às vezes eu peço e às vezes o povo não está jejuando. Eu pedi, eu avisei que nós estamos de jejum desde 1 de julho até 31 de agosto. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas será que você está de jejum? Esses dias tudo. Eu estou chamando a igreja para orar. Eu pedi os nomes dos 20 nomes para nós orar. Estou esperando os nomes até agora.
Então eu saberei que a nossa igreja está mais madura quando nós nos reunimos mais para orar do que para qualquer outra coisa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Paulo está falando, vocês se ajuntam como igreja, não para o melhor, mas sim para o pior. Sabe o que é juntar para o mal? É juntar sem o motivo correto, sem a base correta, que é a oração. Às vezes, irmão, é só festa. Ontem nós tivemos um evento de homem, magnífico, muito legal, mas nós vamos parar com esse negócio só festa. Eu estou com uma coisa no meu coração, eu fiz isso no último monte que nós subimos. Eu não vou subir monte com homem mais para ficar lá orando, eu dou uma palavra, oro por eles, dá um grito de guerra. Acabou esse trem, cara. Nós vamos subir para ficar lá 1 hora orando, só para orar, sem palavra. Vocês já ouviram muita palavra, vocês ouvem palavra o dia inteiro no YouTube. Nós vamos orar. Às vezes nós fazemos festa, e não é só festa de igreja, não é festa na vida particular, mas nós precisamos voltar para a oração. Deus está procurando uma igreja que caça demônios, que os cultos vão fluir no profético. Sabe aqueles cultos que nós temos aqui na igreja que acaba 10 horas da noite, de tanta unção? Sabe onde eu posso olhar? Sabe a igreja que eu sonho, a igreja madura, a igreja que para onde eu posso olhar para alguém e corrigir a pessoa de uma coisa que ela fez errada e ela não se ofender. A igreja madura é quando eu chegar em algum de vocês e falar para vocês: isso aqui está errado, você não se ofende, você muda. Você muda. Sabe qual é a grande verdade, irmãos? E é isso aqui, eu falo com tristeza, eu tenho chorado por nós, como Vale e como Brasil. Sabe qual é a grande verdade da igreja brasileira e da Vale? Essa aí é muito triste isso, mas eu tenho que falar. Sabe qual é a grande verdade? É que nós estamos conformados demais em sermos só crentes medianos. Mas aceita. É por isso que a gente está cansado toda hora. É por isso que toda hora eu converso com um crente, o crente só sabe falar para mim que está cansado, está desanimado, que não aguenta, que não dá conta, que está perdendo para demônio, que o demônio acaba com a vida dela. Toda hora é isso. Porque nós nos conformamos em ficar na medianidade. É por isso que estamos cansados, porque nós não estamos vendo mais o fluir, cultos de mover. Eu quero vir cá pregar, irmão, sobre dízimo e começar um avivamento aqui. Eu quero vir cá pregar sobre qualquer coisa e o céu rasgar. Eu sonho em ver na igreja gente que vai segurar os braços cansados, que vão adorar, que vão guerrear, que vão buscar avivamento. Sabe, irmão, se você não sabe trabalhar em equipe, isso já é um sinal que você é carnal. Amaleque pega gente que não trabalha em equipe. Se você não sabe trabalhar em equipe, isso é um sinal que você é carnal. Só o fato de você querer trabalhar na individualidade já é um sinal que você está na carne, porque esse não é o padrão da igreja de Jesus. Ah, pastor, eu vou ficar lá em casa, eu mesmo faço. Ah, não, eu não vou estar nesse ministério, não, eu mesmo dou conta de fazer. Isso já mostra se é carnal, porque esse não é o padrão da igreja de Jesus. O padrão da igreja de Cristo é coletividade. Porque senão, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: quem faz melhor, Jesus ou os crentes? Quem faz melhor, Jesus ou os crentes? Mas Jesus não decidiu fazer sozinho, ele decidiu chamar a gente, ele é coletivo. Êxodo capítulo 17, versículo 9: com isso Moisés disse a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Aqui eu aprendo algo. Moisés mandou Josué escolher homens para ir para a guerra. Aqui eu aprendo que o líder tem que escolher e investir nos que querem. E eu vou investir só nos que querem, porque infelizmente tem gente que não quer batalhar pela visão. Tem gente que quer ser protagonista. Tem gente que até trabalha pela visão, se ela for protagonista. Tem gente que quer ser protagonista, se ela não é o frente, se ela não aparece, se ela não é o destaque, aí não serve para ela. Até serve a Deus, mas sempre busca um jeitinho de aparecer para ficar em evidência, mostrar que ela está à frente. Não, Deus não está procurando gente assim. Em Êxodo 17 nós já lemos: naquele dia eles venceram Amaleque, e naquele dia eles venceram a carne.
Mas Deus disse que a guerra contra Amaleque é de geração em gerar, ou seja, vai cansar de novo. Amaleque vai voltar a te atacar de novo, infelizmente. Essa é a verdade. Você vai vencer e vai voltar de novo depois. É por isso que vez ou outra a pessoa quer desistir de tudo. Por quê? Porque esse espírito está voltando de novo para te atacar. Então o segredo é trabalhar na prevenção. Juntarmos em equipe para vencermos a carne. A carne, irmão, sempre derruba os abatidos. A carne, ela gosta dos fracos. Eu não estou falando daqueles que são fracos porque sabem que são fracos diante de Deus. Eu estou falando daquelas pessoas que desistiram. A carne, Amaleque gosta de gente que desistiu. Gente que está fraco, no piloto automático, tanto faz, tanto fez. Se eu vou na igreja, se eu não vou na igreja, tanto faz, eu não estou nem aí. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor: ou você mata a carne, ou ela vai matar você. Posso falar uma coisa? Nós não estamos trabalhando para enfraquecer a carne. Nós estamos trabalhando como igreja para matar a carne. Porque o evangelho é sobre nascer de novo. E eu quero falar para você de um texto. Preste atenção, 1 Samuel 15, do 2 ao 3. 1 Samuel 15, do 2 ao 3. Está comigo, irmãos? Meu Deus, eu sinto uma atmosfera de autoridade aqui nesse lugar. 1 Samuel 15, do 2 ao 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está falando aqui para Saul. É Deus falando para Saul. Preste atenção na ordem que Deus deu para Saul, e é a ordem que Ele dá para mim e para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Versículo 3. Vai agora, fere Amaleque e destrói Amaleque totalmente. Não os poupes. Matarás homem, mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, camelo e jumento. Texto pesado, irmão. Deus falou para assim, Saul, vai matar todo mundo. Não quero nada, eu não quero que sobre ninguém de Amaleque da face da terra. Olha o peso desse texto. Tamanha maldade, crueldade que esse povo fazia. Agora preste atenção. Deus mandou Amaleque destruir o povo porém, agora preste atenção. Mas ele descobriu, ele desobedece. Quando você continua a ler, sabe o que Saul faz? Ele desobedece. Ele não mata o rebanho, ele traz o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas. E lá no versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 15, ele deixou vivo o que Deus mandou ele destruir totalmente, que é a obra da carne. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Eu sinto peso profético para te falar isso aqui, é muito forte, cara. Deus mandou destruir tudo, mas Ele deixou obras da carne viva. Irmãos, qualquer pessoa que segue o seu coração já deixou de servir a Deus. Mas o meu coração diz: problema é seu. Qualquer pessoa que segue o seu coração já deixou de seguir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi a desculpa que Saul deu para Samuel quando ele desobedeceu a Deus e não matou todo mundo? Ele fala o seguinte, depois você lê o texto, capítulo 15 de Samuel. Ele fala o seguinte: eu segui o meu coração, por isso eu não feri todo mundo. Se você ler esse capítulo, você vai ver que Saul se justifica. Se você continuar lendo, ele vai agir como se ele tivesse obedecido a Deus. Ele fala o seguinte: eu só desobedeci nisso, mas o resto eu obedeço. Isso aqui eu desobedeci, mas olha só, tudo que Deus manda eu sou obediente. Esse é o problema de gente carnal. A pessoa carnal, ela sempre acha que está obedecendo a Deus em tudo, mas na verdade ela está obedecendo à própria vontade. Esse cara falou o seguinte: não, eu obedeci a Deus. Mentira, ele desobedeceu. Gente carnal diz que está obedecendo, mas ele está obedecendo a si mesmo. E ele cai na bobagem de achar que está obedecendo a Deus. Às vezes eu vejo umas pessoas caindo nos pecados e falando assim: eu estou certo no que eu estou fazendo. Eu falo: gente, é mentira. Não é possível que a pessoa pense isso. E aí eu quero ler esse texto com vocês, que é forte. Presta atenção, irmãos. Por favor, escute o que eu estou pregando. Olha o que eu vou ler para você aqui agora. O que Deus mandou Saul fazer? Destruir os Amalequitas 100%, sim ou não? Saul deixou eles viver, sim ou não? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 e 10. Preste atenção no que nós vamos ler agora. Presta atenção, amado. Isso aqui serve para a sua vida.
2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 ao 10. O amalequita relata Davi o que fez. Então perguntou: quem és tu? E ele respondeu: sou Amaleque. Esse cara era o que? Amalequita, sim ou não? Vamos continuar. Então me disse: arremete contra mim e mata. Perdão, sou Amalequita. Então me disse: vou para cá. É isso mesmo. Peço que arremete contra mim e me mate, porque me sinto vencido por cãibras, embora a vida ainda esteja toda em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei. Presta atenção, vou te explicar o contexto, nós vamos ler de novo. Sabe que história é essa? Como que Saul morreu? Sabe como que Saul morreu? Depois de cair em tanto pecado? Saul estava morrendo na guerra, e o amalequita disse que ele viu o amalequita e falou assim: ó, estou cansado, estou morrendo, me mata aqui, amalequita. Agora vamos voltar a ler. Então é Saul. Aqui o amalequita está contando a história de Saul morrendo. Vamos ler de novo. Sou amalequita. Então Saul me disse: arremete contra mim e me mate, porque me sinto vencido pelas cãibras. Cheguei-me, pois, a Saul e o matei, porque sabia que não viveria depois de haver caído. Agora eu quero que você lê comigo. E eu tomei. Você está comigo, irmão? Eu matei Saul e eu tomei da cabeça de Saul a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e trouxe para o meu Senhor. Você está entendendo? O texto diz que quando Saul morre, quem tirou a coroa dele e levou para Davi, sabe quem foi? O amalequita. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você não matar a carne, ela vai te roubar a sua coroa. Uau! Essa é a hora que você deveria dizer: misericórdia da minha vida. Se você não matar o amaleque que atua na sua vida, a carne na sua vida, ela vai roubar a sua coroa. Ela vai roubar, sabe o quê? A sua autoridade. Sabe a unção que Deus te deu? A capacitação que Deus te deu para cumprir um chamado para Ele, que você rejeita? Deus vai tirar essa autoridade de você. Ou melhor, o amalequita vai roubar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. O conselho de Jesus é: não deixa ninguém tomar sua coroa não, irmão. Sabe, quando vencemos no espírito, o diabo vai tentar te atacar na carne. Irmãos, peça ajuda. Se você estiver sob ataque de Amaleque hoje, peça ajuda, mas se deixe ser ajudado. Tem gente que pede ajuda, mas não se deixe ser ajudado. Sabe, não tolere demônios te atacando. Quando eu me arrependo, não é para ser feliz, é para fazer Jesus feliz. Eu quero terminar dizendo isso aqui: eu sei que dói ter que ser pregado na cruz. Eu sei que dói se arrepender, porque se arrepender é ser pregado na cruz. Mas escute isso: eu sei que dói ser pregado na cruz, mas não tenha medo, porque quando amanhecer vai haver ressurreição para você. Vai haver ressurreição para você. Pegue seu filho e traga para perto de você e me escute. Eu já vou terminar. Não perca o que eu vou falar agora. Não perca o que eu vou pregar agora. Eu sei que é difícil tomar a própria cruz. Eu sei que morrer na cruz dói, mas se acalme, tem ressurreição para você. Escute uma coisa: aquele que toma a sua cruz é alguém que pode ter uma certeza: quando te procurarem no lugar onde pensaram ser seu fim, não vão te encontrar mais lá. Morrer na cruz dói, irmão. Tomar a cruz dói, se arrepender dói, vencer a carne dói. Mas calma, daqui 3 dias, quando te procurarem lá no lugar onde acharam que você estava morto, eles não vão te achar mais lá, porque Deus vai ter ressuscitado você. Come on, Jesus. O Pai já vai ter feito um milagre na sua vida. Quando te procurarem no lugar onde você estava morto, não vão te achar, porque você não morreu por causa do diabo, você morreu porque você se entregou na cruz. Eles não vão poder te dizer, ou melhor, você vai poder dizer: não me procure no lugares de morte, não me olhe no meu passado, não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Gálatas capítulo 3, versículo 13, escute isso. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição, porque está escrito, ou melhor, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Presta atenção, Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele se fez maldição no meu e no seu lugar, porque está escrito: maldito é todo mundo que foi pendurado no madeiro. Escute isso, Jesus foi pendurado no madeiro e foi maldito, porque todo mundo que era pregado no madeiro, na cruz, era considerado maldito. Mas Jesus, quando Ele passou pela cruz, Ele ressignificou a cruz. Jesus pegou aquele símbolo de maldição e hoje Ele se tornou um símbolo de salvação. Quando você olha para a cruz, você não pensa em maldição, você pensa em salvação. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa, Ele ressignifica tudo. Quando Ele passa na sua vida, Ele te dá uma nova identidade. E hoje Jesus vai passar por você, independente se você é crente de longa data. Ele vai vir e vai limpar o seu coração e vai te dar pureza para você vencer Amaleque, para você vencer a carne. Ele vai ressignificar a sua santidade, porque você pode ter ações corretas quando Deus guiar você. Amém? Então fique de pé no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Quer vencer Amaleque? Vença a carne. Toma a sua cruz, se prega nela, mas fica tranquilo. A cruz não é mais significado de maldição, agora é significado de salvação. Você pode morrer hoje na cruz, tem que matar sua carne. Quer fazer sua carne morrer? Se prega na cruz, mas fica tranquilo, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Os obreiros, fiquem prontos. Os obreiros, fiquem prontos. Escute isso, que hoje Amaleque, esse demônio que pode estar atuando na sua vida, te cansando, te fazendo parar, te fazendo desistir, te fazendo desanimar, se isolar. Se esse demônio tem atacado sua vida, hoje ele foi desmascarado. Você vai sair daqui descansado em Deus. Se você chegou aqui hoje fraco na carne, passando luta na carne, você vai sair daqui hoje vitorioso, porque o espírito de Amaleque foi destronado aqui. Hoje Amaleque será destruído neste lugar. Come on, Jesus. Amaleque vai ser destruído nesse lugar. O ministério de louvor pode subir. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que você vai ter uma pureza? Tendo um coração correto. E eu quero fazer um apelo aqui agora. Eu quero fazer um apelo. Se você está aqui, você sente que Amaleque tem atacado sua vida, sai correndo do seu lugar e vem para a beira do altar. Se você sente que você está cansado, uma fraqueza no corpo, você não sabe, parece que você está num cansaço, e parece que você não sabe o que é. Se alguém também só trabalha de domingo a domingo e não tem tempo de descanso, vem aqui para frente. Vem colocar seu cansaço diante de Deus, para você sair daqui descansado. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.